Ao povo de Deus, a paz do Senhor, paz do Senhor Mamãe, paz do Senhor Cláudio. A gente comentou ontem a respeito de, aliás, nós abordamos aquele assunto, se é errado repetir oração, ou o que é oração repetida, né? A gente falou um pouquinho, falou meio corrido, e eu dei uma analisada a respeito disso, abri a Bíblia e fui pesquisar direitinho, analisar o texto, o seu contexto. E, na verdade, esse assunto parte de uma premissa, né, que é fazer as coisas com a intenção de chamar a atenção. Quer dizer, Jesus, quando introduz esse assunto, ele vem ensinando e mostrando sobre não fazer as coisas, né, sejam mesmo sendo coisas boas, como dar esmola, ou seja, ou fazer justiça, dependendo da versão, ou orar, né, de forma negativa, ou seja, de forma equivocada, de forma a não conseguir a aprovação de Deus ou das pessoas, mas sim a reprovação. E dessa maneira a pessoa deixa de receber de Deus alguma coisa. A gente vê isso onde ele começa o assunto, que é lá em Mateus 6, aliás, um pouco antes, Mateus 6:1, né? A nossa leitura está no 7, mas desde o 1, para a gente poder contextualizar melhor isso aí. Então começa ali. E começa assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, ou esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Né? A palavra aí, já receberam a recompensa, era utilizado por eles daquela maneira como se a pessoa já tivesse dado um recibo. A coisa era tão séria como se, ó, você já deu o seu recibo na mão da outra pessoa, então você não tem como receber mais, já tá feito e tem comprovante. Os já receberam a recompensa. Ou seja, era bem forte isso. E aí a gente observa que Jesus está dizendo, com o fim de ser diviso por eles. E diz que não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ele está mostrando essa maneira de fazer as coisas, para ser visto, para chamar a atenção, achando que pelas atitudes ali, né, vão receber alguma coisa. Claro que o próprio Jesus disse em Mateus 5, nós estamos aí no Sermão da Montanha, né, irmãos? Entendendo que Jesus está falando para crentes aí, ensinando ao seu povo, tá? Mas no mesmo Sermão da Montanha, ele diz lá em Mateus 5:13, que nós devemos praticar as boas obras para sermos vistos pelos homens. Aqui o que está em pauta é a maneira, o intento, a intenção, tá? De chamar a atenção para si mesmo, de buscar elogios, essa coisa toda. Tá ok? Então, vamos observando isso aí, tá? Prestando atenção no todo isso para não ficar perdido. Tá bom? Tá. E aqui quando fala que a esmola fica em secreto, no versículo 4, a atitude fica em secreto, o Pai que vem em secreto te recompensará. Vê que quando a pessoa faz sem intenção de se exibir, de chamar atenção, de achar que com movimento vai atrair tanta atenção de Deus como das pessoas, ele não recebe nada. Aliás, já recebe por aquilo que as pessoas viram e pelo elogio das pessoas. Mas quando fica em secreto, o Pai que vem em secreto, aí tem recompensa. Né? O final do versículo 4 aí. Tá bom? Ou seja, não buscar se exibir, mostrar as obras de maneira negativa, achando que pelo que faz, né, o que fez deve ser exaltado, respeitado ou elogiado pelas pessoas, até mesmo por Deus aí. Tá bom? Agora, partindo para o lado da oração, né? Já entra aí no versículo 6, não é isso? Diz assim: e quando orardes, não sereis, no versículo 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, outra vez aí está implícito a mesma coisa, já foram pagos, não tem mais nada para receber de Deus. Tá?
Então você vê que aí outra vez está mostrando a questão de exibicionismo, de fazer para ser ouvido, de fazer para ser visto, de fazer para, olha, estamos fazendo, olha aqui, estamos falando, olha aqui, prestem atenção, tá vendo? Então já receberam recompensa. Da mesma maneira vem o Senhor falando da maneira de fazer as coisas. Nem é o que está sendo feito, mas a maneira de fazer. E no 6 ele diz o quê? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Outra vez, não é orar, mas a maneira que se ora. Não é não orar, mas é a maneira que não se deve orar. Ah, vamos olhar. A mesma coisa está implícita na questão da esmola, ou de fazer a justiça. Tá ok? E aí no 7 diz o quê? E orando não useis de vãs repetições como os gentios. Você vê que aqui nem está falando dos judeus, não. Há que observar também gentios, né? Que no grego aí é étnicos, ou seja, pagãos, ou aqueles povos de outras nações. Tá? E ele segue dizendo, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E aí a gente pode ver que os povos, os pagãos, como oravam, né? Como eles rezavam, tem muito a ver com a forma da Igreja Católica, que fica repetindo, e também tem a ver com aqueles povos que nem católicos eram, que se colocavam diante dos deuses e ficavam lá, ficava repetindo a mesma coisa, faça, ouve, né? Dagon, eles ficavam repetindo as mesmas coisas. Então, o povo que ouvia Jesus entendia muito bem. O povo que estava contextualizado entendia o que Deus queria, o que Jesus queria dizer. E engraçado que a palavra que o Senhor Jesus utiliza aí no grego é batalogeo, que quer dizer repetir as mesmas coisas. A palavra no grego quer dizer repetir as mesmas coisas várias vezes, ou seja, usar muitas palavras ociosas, ficar tagarelando. Vãs e repetições resume-se com uma só palavra, batologuero, tá? E supõe-se, Cláudio, que essa palavra é derivada de Batus, que era um rei de Cirene, que o povo na época dizia que ele gaguejava, ficava repetindo, ou da mesma maneira de Batus, ou Batus, que era um ator, um autor, tá? Eu falei ator, eu acho, um ator de poemas, que eram esses poemas assim, meio verbosos, que ficava repetindo muito as mesmas coisas, eram poemas tediosos e verbosos, né? Então você vê que está ligado a ficar repetindo a mesma coisa, não é a repetição em si, mas a maneira como se repete, tá? É disso que está se tratando a explicação de Jesus, a repreensão de Jesus, o ensino de Jesus. É como se a paráfrase fosse assim. Eu escrevi aqui a forma de parafrasear isso, Mateus 6,7. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram na mesma hora, como fazem os pagãos, porque repetem as mesmas coisas várias vezes para as orações ficarem cumpridas. Eles pensam que por isso Deus os ouvirá. Ou seja, o problema não está em repetir, né? Porque Paulo repetiu a mesma oração 3 vezes em 2 Coríntios, segunda carta dele aos Coríntios, no 12:8. Ele diz assim, acerca disso, 3 vezes implorei ao Senhor que o espinho se apartasse de mim. E disse-me, basta-te a minha graça, pois a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo repouse sobre mim. E repetiu 3 vezes a mesma coisa. Jesus também, Mateus 26:44, Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. 3 vezes, as mesmas palavras, tá? E a igreja em Atos também tem uma passagem em Atos 12:5, e assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Claro que a igreja continuava a orar o quê? Senhor, Jesus, liberta Pedro, vai lá, Senhor, salta Pedro, Senhor, tira Pedro da cadeia, Senhor, guarda Pedro, meu Deus, Senhor, liberta Pedro. Tá? Eram orações repetidas, mas não eram vãs repetições, não era liberta, salta, orando para as pessoas ouvirem, orando apenas porque estavam
ali junto. Então vamos ficar repetindo a mesma coisa aqui, de forma cansativa, de forma chata, de forma como se estivéssemos gagos, né? Como o rei Batus, salva, salva, liberta, 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 né? Gaga. Ah, o Senhor vai, sabe? É disso aí que se trata. Isaac também, em Gênesis 12, 21, e Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E olha que a palavra no hebraico aí, atar, quer dizer pedir com insistência, solicitar reiteradamente, insistir. Tá? Todo mundo entende que Ana orou também com insistência, tá? Instantemente ao Senhor pelo filho. Alguns até entendem que foi por vários anos, 9 anos orando. Então, eu trouxe, fiz questão de sentar e trazer na Bíblia, tá? no grego, de contextualizar, para a gente entender que o Senhor traz aí a intenção de, ou seja, nós partimos lá do início, capítulo 6, versículo 1, que fala de fazer as coisas com a intenção de chamar a atenção de forma negativa, de forma equivocada, de forma a não conseguir a aprovação, mas sim a reprovação de Deus, né? Vamos fazer aqui para chamar a atenção, vamos fazer aqui, ficar repetindo, para chamar a atenção, né? Mas é de maneira negativa, tá? É uma forma vã. Então que fique frisado algumas coisinhas. Primeiro, está falando de vãs, não é repetição, mas vãs repetições. E há um modelo, como os gentios. Não é só ser repetições, não é apenas por causa das repetições, mas por serem vãs, e ainda tem uma base, tem um modelo, como os gentios, porque era assim que os gentios faziam, tá? E ainda fazem, ficar repetindo a mesma coisa, achando que pelo muito falar vão ser ouvidos. Eu creio que fica bem claro aí, tá? E com o reforço ainda de você ver que a palavra aí, tá? Essa palavra no grego é batologeo, que é repetir as mesmas coisas várias vezes, usar muitas palavras assim, ociosas, ficar tagarelando essa coisa toda, e é baseado, supõe-se que é um derivado, que essa palavra vem de Batus, esse rei de Cirene, que dizem que gaguejava, tá? Você ficava repetindo a mesma coisa. Ou de Batus, esse autor de poemas, que também que eram poemas tediosos e verbosos, essa coisa toda. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. E qualquer coisa, estamos falando ainda. Abraço, Deus abençoe, paz do Senhor. Desculpa aí qualquer coisa.